Nós saudamos, amados ouvintes, com a gloriosa paz, a única paz que excede a todo entendimento, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala neste momento é o pastor Laranjeira, de Belo Horizonte, da Igreja Batista Getsemane, da presidência do nosso querido e amado pastor Jorge Linhares. É com muita alegria que eu venho trazer até vocês o meu testemunho de vida, o testemunho da transformação da minha vida. Eu vivi 46 anos no mundo, 16 anos na idolatria, como católico, e 30 anos na macumbaria. Eu fui considerado um dos maiores médios em Minas Gerais. Eu trabalhei na quimbanda, na umbanda e no catecismo. Também fiz parte do Sheikh Noé, do Perfect Liberty. Todas as doutrinas, Budas, eu passei, porque eu estava procurando um caminho. Eu não tinha paz na minha vida. E um dia encontrei com um conhecido meu. Ele disse: você tem que desenvolver, porque você é um médium. E se você não desenvolver, nada dará certo à sua vida. Eu, como não conhecia a verdade, eu aceitei o convite daquele moço. E fui num terreiro de umbanda. E ali começou o meu envolvimento com o espiritismo. A Bíblia diz lá em João 10:10 que o Satanás, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. E foi isso que ele fez na minha vida, até o dia em que eu encontrei a verdade, Jesus Cristo de Nazaré. Mas trabalhando ali 30 anos, eu recebi o chefe de todos os demônios. Hoje eu falo que é demônio porque a Bíblia diz que é demônios. Mas aqueles que estão ali, eles não têm conhecimento. Eles acham que estão servindo a Deus. E comecei a trabalhar na umbanda, na quimbanda, no catecismo. E ali na umbanda eu recebia o chefe de todos os demônios. E quando eu recebi o chefe desses demônios, eu bebia 5 litros de cachaça, eu comia um vidro de pimenta, eu virava um verdadeiro demônio. Eu entrava nos cemitérios às madrugadas, arrancava defuntos para fazer obras de bruxaria, de magia negra, de quimbanda, para destruir casamentos, para destruir vidas. E começou ali também a minha destruição. Satanás, que veio ao mundo como ladrão, ele veio para matar, roubar, destruir. E ele começou então a destruir a minha vida. Eu perdi aqui em Belo Horizonte 2 óticas, um apartamento no São Bento, perdi um lote no Barreiro, um sítio em Garapé, perdi 9 carros, um dos últimos em acidente. E ali estava dentro da doutrina de Satanás, que eu estava perdendo os meus bens materiais, para que eu pudesse vir em outra reencarnação, em situação muito melhor. É mentira do diabo, porque a verdade é que Cristo Jesus disse que ao homem foi dado uma só vida e depois o juízo final. E ali ele, não satisfeito em roubar os meus bens materiais, ele começou a entrar na minha família. Depois de uma quinta-feira em que eu trabalhando no catecismo, eu recebia no catecismo o Dr. Fritz, Dr. Bezerra de Menezes, e através dessas mãos, por ignorância, eu fiz muitas operações mediúnicas. E nesse dia eu tinha feito umas 3 ou 4 operações mediúnicas, operações sobrenaturais do diabo. Hoje eu falo que é diabo porque a Bíblia diz que é diabo. Então eu cheguei na minha casa todo feliz, porque achei que eu estava fazendo bem para a humanidade. E quando eu cheguei na minha casa, Satanás entrou na minha esposa e nos meus 3 filhos e me expulsaram de casa. E ali eu não aguentei, eu dei um grito, um berro. Eu não sei que Deus é esse que sirvo, que tudo que eu faço, eu estou perdendo. Perdi meus bens materiais, agora estou perdendo aquilo que eu mais amo nesta terra depois do Senhor, que é a minha família. E quando eu gritei, irmãos, Deus ouviu o meu grito. E no outro dia Deus mandou 2 profetas do Senhor na minha casa, levando a Bíblia Sagrada. E quando eles chegaram lá, eles disseram: nós ouvimos um grito de socorro. E eu falei: eu gritei mesmo. Falei: nós viemos trazer para você a solução para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família.
E esta solução é Jesus Cristo de Nazaré. E eles leram somente um versículo bíblico para mim. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ali começou, meus irmãos, a minha luta, porque Satanás, ele não desiste. Eles com a Bíblia Sagrada, eu com o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu falava, mas nós praticamos caridade, nós fazemos obras de caridade, nós temos hospitais que nós mantemos, nós temos escolas, nós temos famílias que nós mantemos. Ele disse, não é pela caridade que o irmão vai ser salvo, mas é pela graça de Deus. Porque Satanás diz que sem caridade, sem obras de caridade não há salvação. É mentira do diabo, irmãos. Porque nós não vamos ser salvos porque somos bons ou pelas nossas obras, mas nós seremos salvos é pela graça do Senhor. E o que é a graça, meu irmão, minha irmã? É você receber tudo aquilo que nós não merecemos receber. Qual de nós daria um filho pelo pecador? E Deus deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós ali começamos a discutir, porque tudo que eu faço, irmãos, ou eu faço crendo com conhecimento, ou eu não faço. Eu estudei profundamente a doutrina do Espiritismo. Eu estudei tudo sobre a vida de Allan Kardec, que é o pai do Espiritismo. E eu comecei a dizer, para nós também pregamos Jesus. E eles falam, nós falamos de Jesus. Eles falam, esse Jesus que você fala é um Jesus falso, é um Jesus que está morto. Mas o Jesus, o único Jesus verdadeiro, é o Jesus da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. É um Jesus que veio a este mundo como homem, como você, como carne. Mas ele esmagou a cabeça da serpente por você. Ele venceu a morte por você. Ele venceu a vida. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque se você for lá no túmulo de Maomé, os ossos deles estão lá. Se você for no túmulo de Buda, os ossos deles estão lá. Se você for no túmulo de Allan Kardec, os ossos deles estão lá. Se você for no túmulo de Pedro, de Paulo, de Aparecida, de Maria, os ossos deles estão lá. Mas se você for no túmulo de Jesus Cristo de Nazaré, está vazio. Porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele ressuscitou ao terceiro dia. E todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E todos um dia vão ter que dobrar o joelho diante de Jesus Cristo de Nazaré, querendo ou não. Até Satanás, os seus demônios e todos aqueles que o negarem. E vão ter que confessar que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor para a glória do Pai. E quando eles falaram essa palavra comigo, eu senti algo diferente dentro de mim. Eu senti algo diferente. E ali foi aquela luta, continua lutando. E aqueles dois missionários, eles eram de Brasília. Como eles viram que eu não tinha mais ambiente na minha casa, porque a minha esposa e os meus filhos não me queriam mais, eles me levaram para Brasília. E nós fomos de Belo Horizonte a Brasília, lendo a palavra divina, a palavra sagrada. E eles com a Bíblia, eu com o Evangelho segundo o Espiritismo. E eles falavam uma palavra, eu falava outra. E quando eu cheguei em Brasília, irmãos, eu cheguei lá na casa desses missionários. E eu estava lá conversando com eles, chorando, porque a dor era muito grande, porque eu poderia perder tudo, menos a minha família. Eu e a minha esposa chama Amélia, a mulher de verdade. Nós namoramos nós já estamos 43 anos de casado, nós namoramos desde criança. E eu não poderia nunca imaginar que um dia o diabo poderia fazer isso comigo. E quando eu estava ali na cozinha daqueles missionários, Deus tocou num pastor que estava mais ou menos a 2 a 3 quilômetros lá da casa deles. E o Senhor me mostrou em espírito para ele. E disse para ele, vai lá na casa do irmão Raimundo, da irmã Luísa, que lá tem um homem que foi instrumento do diabo 30 anos. Foi cavalo de Satanás, porque Satanás te chama de cavalo. Mas eu quero resgatá-lo para a minha obra, porque eu farei dele um missionário, eu farei dele um pastor, um ganhador de ovelhas, um evangelista. E quando esse pastor chegou ali, irmãos, eu senti algo diferente. Hoje eu sei que é o Espírito Santo de Deus. E ele fez uma oração por mim e pediu que se eu pudesse colocar as mãos sobre a Bíblia Sagrada e fizesse uma oração de aceitação a Jesus Cristo de Nazaré. E eu coloquei as minhas mãos ali, isso foi em outubro de 1986. Eu coloquei as minhas mãos ali e confessei Jesus Cristo de Nazaré como o meu único e exclusivo Salvador.
Mas ali, irmãos, começou também a batalha espiritual. Porque Satanás, ele não desiste facilmente, irmãos. Satanás, ele não quer perder ninguém. Ele veio para matar, roubar e destruir. E quanto mais vidas, quanto mais lares, família, ele puder destruir, mais ele se sente realizado. Mais ele destrói, machuca o coração do Senhor. E ali começou também a minha transformação. Eu era um homem cachaceiro, prostituto, cavalo do diabo, vivia num lamaçal do pecado. E passou-se outubro, novembro, dezembro, nada acontecia diferente. Eu continuava bebendo as minhas cachaças, porque Satanás me usava em todas as áreas. Eu fui um jogador muito bom de futebol, eu joguei no Clube Atlético Mineiro, eu fui muito bom de samba, de cantar. Então eu chegava nos lugares, eu começava a beber, eu tomava um copo de cachaça, um copo de cerveja, eu me transformava totalmente. Eu tomava conta do ambiente, eu dominava aquele ambiente. E um dia eu, com uma família espírita, eles me convidaram para ir passar o Natal na praia. E eu não entendi, irmãos, porque foi a única vez que a minha família deixou sair. Porque meus pais já velhos, nós somos muitos irmãos, e todo ano nós reunimos na casa do meu pai. Meu pai tinha de alugar um sítio para caber toda a família. E eu pedi a eles se eu poderia viajar. Mas era uma permissão de Deus, mas eu não sabia, já era um mistério de Deus na minha vida. E nós fomos para a praia, e eu cheguei ali, irmãos, falei aqui, está tudo bem para mim. O que eu quero mais? Dinheiro, cachaça e mulher. Mas quando eu comecei a beber, irmãos, a bebida não fazia efeito. Quando eu queria dançar, eu já não sabia sambar mais. Quando eu fui passando assim, havia mais ou menos umas 5 ou 6 moças com fio dental, e eu falei, opa, hoje, agora, eu vou deitar e rolar. Mas quando eu cheguei perto daquelas moças, eu ouvi uma voz que dizia assim, ore por essas criaturas. Mas eu não dei vazão àquela voz. Eu falei, eu não sei orar, eu só sei rezar. Aí veio um anjo do Senhor, irmãos, queira você crer ou não, mas isso aconteceu na minha vida. Um anjo que depois disso eu nunca mais o vi. Ele estava com os pés aqui no chão e a sua cabeça subia na nuvem. E ele arrancou o meu espírito. E eu vendo ele carregando o meu espírito, ele foi até o meio do mar. E eu vendo o meu corpo ali perto daquelas meninas, perto daquelas mulheres. E ele disse, ora, o Senhor está mandando você orar para aquelas criaturas. E ali, irmãos, começou a minha transformação. Eu comecei a dizer, Senhor, liberta aquelas vidas como o Senhor está me libertando. Cura aquelas vidas como o Senhor está me curando. Salva aquelas vidas como o Senhor está me salvando. E a partir daquele dia, irmãos, nunca mais entrou bebida na minha vida, nunca mais entrou prostituição. Mas também começou o meu deserto com o Senhor. Porque Deus disse, eis que a sua caminhada neste mundo, filho, será como Jó e como Paulo. Quando ele disse Jó, eu falei, Senhor, Jó, meu pai, eu já perdi tudo. Ele falou, não, Jó, é pela mansidão que eu vou te dar para você passar pelas provas. E Paulo, é pelo sofrimento, eu vou deixar o diabo te moer, o homem te moer. Mas eu vou te dar uma unção que poucos homens na terra receberam. Tu queres? E eu achei que era tudo fácil, irmãos. Eu achei tudo, eu estava no primeiro amor. Eu falei, eu quero, Senhor. Mas ali começou minhas provas, mas também a glória de Deus sobre mim, irmão, a graça do Senhor. E eu comecei a viajar, dando meu testemunho para todo o Brasil. E onde eu tenho passado, dando esse testemunho, Deus tem feito maravilhas. Deus tem curado muitas vidas. Deus tem sarado muitas vidas. Porque onde abundou o pecado, sobreabundará a graça de Deus. Mas também começou as minhas provas. Ali Deus começou a restaurar a minha vida, Deus começou a restaurar a minha família. Porque quando você vem a Cristo, os seus pecados são perdoados. Mas a consequência é nós que temos de passar, de sofrer para a nossa própria redenção, para a nossa própria santificação. Mas graças a Deus, irmãos, que nos deu a vitória. Em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores. E Deus começou a restaurar o meu casamento. Passou 2 ou 3 meses, a minha esposa, eu liguei para ela de Brasília, falei, filha, eu tenho uma novidade para te dizer.
Eu aceitei Jesus como meu Senhor, como meu único e exclusivo Salvador. E então eles me receberam, e Deus restaurou a minha família, restaurou o amor da minha esposa para comigo, o respeito, restaurou os meus filhos, e ali começou a transformação. Porque tudo aquilo que o diabo te roubou, ele é obrigado a te devolver quando você aceita Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. No mínimo 2 vezes mais. E ali começou também a minha vitória. A minha vitória. Tudo aquilo que o diabo me roubou, ele foi obrigado a me devolver. Ele me devolveu a minha família. Hoje, graças a Deus, eu e a minha esposa, ela é pastora também aqui no Getsemane. A minha filha mais nova já é missionária. O meu genro já é um pastor. E os 2 filhos mais velhos já estão a caminho do Senhor. O Senhor me deu uma mansão ali no bairro Prado, em Belo Horizonte, de 3 andares, com toda a maravilha, irmãos, com todas as bênçãos do Senhor. O Senhor deu uma besta escolar para minha esposa, deu uma loja para meu filho, e tudo aquilo que eu perdi, Satanás está me devolvendo. Mas a coisa mais importante, não é os bens materiais, é a salvação, é a vida eterna com o Senhor. Porque quando você confessa Jesus como seu único e exclusivo Salvador, você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Você vai ter uma alegria que você nunca teve. Você vai ter amor que você nunca teve. Você vai ter longanimidade, benignidade, bondade, fé, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque quanto a essas coisas não vai haver lei mais, porque Jesus já se fez lei no seu lugar. Jesus já se fez enfermo, miserável e pobre, pecador, para que todo aquele que vem a Ele, mesmo que esteja morto, viverá. Para que você tenha vida e vida com abundância. Lá no livro do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a palavra diz que o ladrão, que é Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo de Nazaré veio para te dar vida e vida com abundância. Vida e vida eterna. Por isso, irmão, vale a pena você encontrar esse caminho. Em João 14, 6, Jesus Cristo de Nazaré, porque lá fora Satanás disse que todos os caminhos nos levam a Deus. É mentira do diabo, porque a verdade que é Jesus Cristo de Nazaré disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por mim. Só em Jesus Cristo, meu irmão, você vai encontrar a vida verdadeira, a vitória verdadeira, a alegria verdadeira, a salvação verdadeira, a solução para os seus problemas. Vale a pena, meu irmão, vale a pena, meus ouvintes, você ouvir esta fita e ver a transformação que Jesus Cristo de Nazaré fez na minha vida. E a partir deste momento, tudo mudou na minha vida. Deus mudou o meu caráter, Deus mudou a minha mente, Deus me deu a mente de Cristo, deu-me o caráter de Cristo, ao ponto de eu dizer, como Paulo, que foi o maior apóstolo depois de Jesus Cristo de Nazaré, disse: não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É esse Jesus ressurreto que eu estou te oferecendo neste dia. Se você está me ouvindo, aceite Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Confesse com a sua própria boca o que a palavra do Senhor disse, que Jesus Cristo de Nazaré veio a este mundo como homem, como carne, como nós. Mas Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Ele foi o único que deu o seu sangue por você. Ele foi o único que morreu ali na cruz do Calvário pelos seus pecados, pelas suas transgressões, pelas suas iniquidades. Mas Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele ressuscitou. Por isso, se você está me ouvindo, nesta hora, neste momento, curve a sua cabeça, feche os teus olhinhos e diz dentro do seu coração: eu quero aceitar Jesus como o meu único e exclusivo Salvador. É só você declarar: eu recebo, eu creio, Senhor, nas Escrituras, eu creio no testemunho deste pastor, eu creio que assim como o Senhor transformou as maldições em bênção para a família dele, para ele, Senhor, o Senhor também vai transformar todas as maldições que entrou na minha vida, na minha família, em bênção, Senhor. Porque eu estou sentindo algo diferente, que é unção nesse testemunho, é unção do Espírito Santo de Deus. E eu quero esse Jesus como o meu único e exclusivo Salvador.
E você vai ver, meu ouvinte, minha amiga, meu amigo, como a sua vida vai se transformar. Porque Jesus Cristo de Nazaré vai colocar o seu nome no livro da vida, com uma tinta que não vai ter demônio, não vai ter pecado, não vai ter homem que vai apagar. Ela será escrita por eternidade no sangue do Cordeiro, no sangue da justiça, no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou te fazendo um apelo nesta hora. Assim como alguém um dia orou por mim, e eu pude encontrar o caminho, eu pude encontrar a verdadeira vida, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Eu quero que você e a sua família também encontrem. Venha para os braços do Senhor. Venha. Aquele que tem fome, venha, eu darei do pão da vida. Aquele que tem sede, venha, que eu te darei da fonte da água da vida. E quem comer deste pão, quem beber desta água, jamais terá fome, jamais terá sede. Venha, é de graça. É de graça. Jesus Cristo de Nazaré, Ele já pagou o preço por você, Ele já pagou o preço por mim. Venha, minha irmã, venha, meu irmão, compartilhar desse banquete celestial, desse banquete divino. Venha fazer parte do corpo de Cristo, da igreja amada do Senhor, daqueles que vão morar eternamente com Ele na Nova Jerusalém. Aquilo que o homem está matando para adquirir, você vai pisar, porque as ruas são todas de ouro. Você vai morar em mansões celestiais. E ali nunca mais, meu irmão, minha irmã, nunca mais vai haver morte, nem luto, nem ranger de dente, nem lágrimas. Porque o Senhor fará nova todas as coisas. E você vai morar eternamente com aquele que é a luz, que aquele que já existia antes da fundação do mundo, com aquele que fez os céus e a terra, que aquele que disse haja luz e houve luz. Que aquele que fez o sol para clarear o dia, a lua, as estrelas para clarear a noite, e Ele conhece todas elas pelo teu nome. Este nome é Jesus Cristo de Nazaré. Há poder neste nome, há poder no nome de Jesus Cristo de Nazaré, há amor nesse nome, há graça nesse nome, há cura divina nesse nome, há milagre divino nesse nome, há salvação eterna neste nome. Jesus Cristo de Nazaré. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, ele disse que um dia todos vão ter que dobrar o joelho diante dele, todos, querendo ou não, até Satanás, os seus seguidores, os seus demônios, e todos aqueles que negarem Jesus, vão ter que dobrar o joelho diante dele, vão ter que confessar que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor para a glória do Pai. Será que você não quer confessar nesta hora, livremente? Porque se o Filho te libertar, verdadeiramente tu és livre. E Ele está te libertando, só de você ouvir esse testemunho. Porque esse testemunho foi gravado na unção, no poder do Espírito Santo, debaixo do tremor e do temor do Senhor. Oh, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Venha, minha amiga, venha, meu amigo. Ele está te esperando com os braços abertos. Você é a pessoa mais importante para Ele neste mundo, porque Jesus disse que uma vida vale mais do que o mundo todo. E você vale mais do que o mundo todo. Ele deu o seu sangue por você. Ele deu a sua vida por você. Ele se fez miserável no teu lugar. Ele se fez enfermo, pecador, para que você tenha vida, e vida com abundância. Vida e vida eterna. Porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus possa te abençoar, te iluminar nesta hora, e que você possa recebê-lo como o seu único e exclusivo Salvador. É a oração que eu faço neste momento, debaixo da unção do sete Espírito de Deus, debaixo da unção de Jeová Roi, o nosso pastor, e nada nos faltará, debaixo da unção de Jeová Jireh, o Deus da provisão, debaixo da unção de Jeová Shalom, a sua paz, debaixo da unção de Jeová Nissi, a sua bandeira, debaixo da unção de Jeová Samar, Deus está aí com você, debaixo da unção de Jeová Tequeniqueno, a sua justiça.
debaixo da unção de Jeová Rafá, o Deus que te sara, debaixo da unção do Deus Trino, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, para a glória, honra e louvor do único que é digno dessa honra, dessa glória, desse louvor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor.